Você quer saber do segredo de você ser curado das suas enfermidades, e não adoecer nunca mais? O segredo é esse. Em Atos dos Apóstolos capítulo 3 verso 19 Pedro disse o seguinte: agora tratem de se arrepender, e mudem os seus caminhos, para que os seus pecados sejam perdoados. Assim, o Senhor poderá conceder a vocês a oportunidade para que se curem e se recuperem. Vou repetir, prestem atenção. Agora tratem de se arrepender e mudem os seus caminhos, para que os seus pecados sejam perdoados. Assim, o Senhor poderá conceder a vocês a oportunidade para que se curem e se recuperem. Você quer saber do segredo de você ser curado das suas enfermidades, e não adoecer nunca mais? O segredo é esse. Em João, no capítulo 5, Jesus curou um homem que estava doente há 38 anos. No verso 14 ele fala para o homem. Mais tarde, Jesus encontrou, no templo, o homem que havia curado e lhe disse: veja, agora você está curado. Então, pare de pecar ou algo pior pode lhe acontecer. Vou repetir, prestem atenção. Veja, agora você está curado. Então, pare de pecar ou algo pior pode lhe acontecer. Vou repetir de novo, prestem atenção. Veja, agora você está curado. Então, pare de pecar ou algo pior pode lhe acontecer. Em Romanos 2 verso 9 fala que haverá tristeza e angústia para todo ser humano que pratica o mal. Primeiro para os judeus, depois para os gregos, para aqueles que continuarem pecando. Em 1 João 5 verso 18 fala o seguinte: ninguém que passou a fazer parte da família de Deus, faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, o protege com segurança, e o maligno não pode pôr as mãos nele. Vou repetir, prestem atenção. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus, faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, o protege com segurança, e o maligno não pode pôr as mãos nele. Vou repetir de novo, prestem atenção. Ninguém que passou a fazer parte da família de Deus, faz do pecado um hábito, pois Cristo, o Filho de Deus, o protege com segurança, e o maligno não pode pôr as mãos nele. Em Romanos 6 verso 12 fala o seguinte: portanto, não deixem que o pecado os controle em sua vida aqui na terra. Vocês não devem ser governados por aquilo que a sua natureza pecadora quer que façam. Vou repetir, prestem atenção. Portanto, não deixem que o pecado os controle em sua vida aqui na terra. Vocês não devem ser governados por aquilo que a sua natureza pecadora quer que façam. Em 1 João 3 versos 6 ao 10, fala o seguinte: todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Cristo é justo. Aquele que vive pecando pertence ao diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. A razão pela qual o Filho de Deus veio foi esta: destruir as obras do diabo. Todo aquele que se tornou filho de Deus não vive cometendo pecado, pois a essência divina permanece nele. Ora, ele não pode viver pecando porque tornou-se filho de Deus. A maneira pela qual vocês podem diferenciar os filhos de Deus e os filhos do diabo é esta: todo aquele que não faz o que é justo, e não ama a seu irmão, não pertence a Deus. Em João 8 versos 34 versos 36 Jesus respondeu: eu lhes digo que isto é verdade, todos aqueles que pecam, são escravos do pecado. Um escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho sempre será parte da família. Se o Filho os libertar, então, vocês serão verdadeiramente livres. Em Romanos 8 versos 1 ao 39 Paulo fala o seguinte: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz.
pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E, se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E, se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida a seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que sua natureza humana lhes pede, porque, se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba, Pai, pois o seu Espírito confirma a nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, e, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará mais tarde, pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. Toda a criação, não por vontade própria, foi submetida por Deus a uma existência fútil, na esperança de que, com os filhos de Deus, a criação seja gloriosamente liberta da decadência que a escraviza. Pois sabemos que, até agora, toda a criação geme, como em dores de parto. E nós, os que cremos, também gememos, embora tenhamos o Espírito em nós como antecipação da glória futura, pois aguardamos ansiosos pelo dia em que desfrutaremos nossos direitos de adoção, incluindo a redenção de nosso corpo. Recebemos essa esperança quando fomos salvos. Se já temos alguma coisa, não há necessidade de esperar por ela. Mas, se esperamos por algo que ainda não temos, devemos fazê-lo com paciência e confiança. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. E o Pai, que conhece cada coração, sabe quais são as intenções do Espírito, pois o Espírito intercede por nós, o povo santo, segundo a vontade de Deus. E sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam, e que são chamados de acordo com seu propósito. Pois Deus conheceu de antemão os seus, e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Depois de predestiná-los, ele os chamou, e depois de chamá-los, os declarou justos, e depois de declará-los justos, lhes deu sua glória. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou nem mesmo seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, acaso não nos dará todas as outras coisas? Quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justos diante dele. Quem nos condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como dizem as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte nem vida, nem anjos nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem altura nem profundidade, nada, em toda a criação, jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor.